Imagina só, transformar 10 mil dólares em mais de 1 milhão, e tudo isso em apenas um ano. Parece roteiro de filme, né? Pois essa é a história real e impressionante que a gente vai desvendar hoje. A jornada do lendário trader Larry Williams. Dá uma olhada nesse número. 1.137.600 dólares. Foi exatamente isso que ele fez em 12 meses. E o ponto de partida? Uma conta com meros 10 mil dólares numa das competições de trading mais difíceis do planeta. Tá, mas quem era o cara por trás dessa façanha? Como a gente vai ver, a história dele é muito mais complexa e fascinante do que um único trade, por mais espetacular que ele tenha sido. Então vamos lá, a gente vai fazer a jornada completa do Larry Williams. Vamos começar nas origens dele lá em Montana, depois reviver a operação milionária, e aí vamos abrir a caixa de ferramentas dele para entender as estratégias, também vamos explorar outras paixões dele e no final entender o legado que esse cara deixou. E essa jornada, olha, não começa no coração de Wall Street, não. Começa bem longe de lá, trilhando o caminho de um verdadeiro outsider. O cara nasceu em 1942, em Montana. Então ele não tinha aquele perfil clássico de trader. Para ter uma ideia, ele se formou em jornalismo em 1964 e só no ano seguinte que ele foi se meter com o mercado. Só que essa formação foi o grande trunfo dele. Ele não via só números e gráficos, ele via histórias, procurava pistas, ele usava uma mentalidade de repórter investigativo para decifrar o mercado. E foi justamente essa abordagem diferente que preparou ele para o momento que mudaria sua vida para sempre. Chegamos ao capítulo principal da história, o trade milionário, um feito que simplesmente quebrou todos os recordes. O ano é 1987. Larry entra no Campeonato Mundial de Trading de Futuros com 10 mil dólares no bolso. 12 meses depois, a conta dele tinha mais de 1 milhão e 100 mil dólares. Isso dá um retorno de 11.376%. Um recorde absurdo que, até hoje, ninguém conseguiu bater. A grande pergunta é, como ele fez isso? A resposta está na filosofia dele. Como ele mesmo dizia, especular não é um jogo de adivinhar o futuro. É um jogo sobre desenvolver estratégias com vantagens. Ou seja, não era mágica, era método. Era sobre achar uma vantagem estatística e explorar ela ao máximo. Mas que vantagens eram essas, afinal? O que ele via que os outros não conseguiam ver? Para responder isso, a gente precisa abrir a caixa de ferramentas dele e dar uma olhada na mente desse inovador. A ideia central dele era simples e ao mesmo tempo genial: seguir o dinheiro inteligente. Em vez de ficar tentando adivinhar, ele usava um relatório chamado COT para basicamente espionar o que os grandes players, as empresas que realmente usam as commodities, estavam fazendo. Faz sentido, né? E ele não só analisava, ele criava. A ferramenta mais famosa dele é o indicador Williams%R. Basicamente é como se fosse um termômetro do mercado. Ele mede quando um ativo está quente demais ou sobrecomprado, ou frio demais, sobrevendido, ajudando a identificar possíveis pontos de virada no preço. E o mais inacreditável é que ele fez tudo isso na mão. A gente está falando de uma era pré-computador pessoal. Ele encontrava esses padrões super complexos que a gente vê nos gráficos, usando só papel, caneta e um cérebro brilhante. Já pensou o trabalho que dava? Ele ia além dos indicadores, ele identificava padrões de comportamento. O tal do Smash Day, por exemplo, é um movimento de preço muito forte que geralmente sinaliza uma reversão. E a armadilha dos especialistas é um falso rompimento clássico para pegar os novatos. Isso mostra que ele não entendia só de números, ele entendia de gente, da psicologia do mercado. Mas a genialidade do Larry Williams não ficava só nos gráficos. Ele era uma figura com muitas faces. E é isso que a gente vai ver agora, mergulhando na vida dele fora do mercado. O autor, o político e até o aventureiro. Para começar, ele compartilhou o conhecimento dele em mais de 11 livros, incluindo clássicos como Como Eu Fiz $1 Milhão. Mas a energia dele ia além. Ele foi um dos fundadores das maratonas Rock and Roll, um evento que juntou esporte e música e arrecadou mais de 320 milhões de dólares para caridade. É mole? E a ambição não parava por aí, não. Ele levou essa energia toda para a política, concorrendo 2 vezes para o Senado dos Estados Unidos lá em Montana. Isso mostra que o cara não tinha medo de desafios gigantescos em qualquer área. E se alguém acha que já viu de tudo, que tal essa? Ele organizou uma expedição arqueológica para procurar a verdadeira localização do Monte Sinai. Uma autêntica caça ao tesouro, que ele até contou num dos seus livros. Um espírito aventureiro em todos os sentidos da palavra. Trader, inovador, autor, aventureiro, essa jornada toda nos leva a uma questão final. Qual é o verdadeiro impacto do Larry Williams?
Vamos analisar agora o legado dele e os princípios que ele deixou pra gente. Então, depois de tudo isso, o que fica? Qual é o verdadeiro legado de Larry Williams para os traders de hoje? O que é que realmente importa nessa história toda? Os princípios dele são atemporais. Siga o dinheiro inteligente. Entenda que os mercados têm ciclos. Opere a favor da tendência, não contra ela. E o mais importante de tudo, tenha um gerenciamento de risco obsessivo. A frase dele é marcante: tema o mercado e tema a si mesmo. Uma aula de humildade e disciplina. E a prova final do legado dele veio da própria família. 10 anos depois da vitória histórica, a filha dele, a atriz Michelle Williams, foi lá e venceu o mesmo campeonato de trading. Isso não só mostra o poder do método, mas também que o talento e a disciplina podem passar de geração para geração. E para fechar, ficamos com a lição mais importante do Larry Williams. A riqueza não é acumulada apenas com boas análises. Ela requer um gerenciamento de dinheiro correto. No final das contas, não se trata de quantas vezes se acerta, mas do quanto se perde quando se erra. É sobre sobreviver para lutar outro dia. E talvez seja isso, essa capacidade de gerenciar o risco, que define um trader de sucesso.